Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Leonardo para apresentar para vocês o projeto dele, o projeto que ele criou, né, desde os 15 anos dele. E ele veio aqui para Barretos para conhecer o projeto, certo? O projeto Posso Te Ouvir, que é um projeto da Secretaria de Educação. E ele veio para conhecer aqui o projeto. E o projeto dele é do Instituto GG, que ele criou desde os 15 anos. E o senhor pode me falar um pouco mais sobre esse projeto? Falo. Oi para todo mundo, obrigado por me receber. Prazer estar aqui na escola de vocês. O Instituto GG ele nasceu quando eu tinha 15 anos somente e nasceu um pouquinho relacionado à minha história. Então, eu vou voltar para minha história e aí eu volto para o Instituto. Eu nasci em Sorocaba, nasci e cresci lá, hoje eu moro lá também, estou um pouquinho longe daqui de Barretos, bastante longe. Então, eu cresci dentro de uma realidade bem conturbada, assim, socioeconomicamente, então, uma situação de pobreza e tudo mais, e numa casa com uma mãe que é pedagoga. Então, eu tinha 5 irmãos, e com esses 5 irmãos, a gente sempre tinha educação como valor principal, apesar de todas as dores que a gente enfrentava durante a nossa infância. E aí, eu fui estudando, fui me apaixonando pela educação, e fui criando sonhos, e com esses sonhos, eu fui buscando formas de poder concretizar eles cada vez mais. Então, eu consegui uma bolsa de estudos para o ensino médio, e aí eu saí, assim, gente, eu passei por 7 escolas só no ensino fundamental, do primeiro ao nono. Então, era praticamente uma escola por ano. E aí, eu conheci muitas escolas de centro, da periferia, de Sorocaba, tipo, de todos os tipos, sabe? Porque muda, mesmo sendo pública, muda de uma para outra, mas eu conheci todos os tipos. E em todas elas eram sempre os mesmos ambientes que a gente tinha, sem projetor, sem ar-condicionado, sem, enfim, sem material básico, sabe? E principalmente sem incentivo aos nossos sonhos também. E principalmente lá não tinha incentivo aos sonhos, né? E aí, quando eu entrei com essa bolsa de estudos no colégio, ele é top 10 do estado de São Paulo, então ele é muito, muito bom lá na região. Quando eu entrei, foi um choque muito grande. E aí eu vi a desigualdade que a gente tinha na educação brasileira. E aí que nasceu o Instituto GG. Então eu tinha 15 anos, obviamente, era um projeto social, era um bando de jovens querendo mudar a educação do Brasil. E isso foi muito legal, porque eu tinha amigos meus que estavam comigo, eu tinha outros bolsistas que estavam também. Então reuni a galera e a gente falou, poxa, vamos começar a tentar transformar aqui mesmo em Sorocaba. E aí foi quando as coisas começaram. Então hoje a nossa missão é resgatar a motivação acadêmica de alunos dos anos finais do ensino fundamental, que é de sexto ao nono. Que acho que vocês que estão no Fund 2 sentem um pouco disso também, é justamente a etapa em que a gente começa a olhar para a educação de uma forma diferente. Porque vai começando a ficar puxado, vai começando a ficar muito em cima só de conteúdo, sabe? É prova, é nota, e a gente acaba perdendo a esperança na educação em si. E aí, nessa etapa que a gente começou a trabalhar para gerar motivação nos alunos, fazer eles olharem diferente para a educação. E essa escola que o senhor tinha entrado, ela era particular? Era particular, e era uma escola, era assim, como ela é de alto nível de infraestrutura e qualidade de educação, eu tinha aula assim com gente que tinha feito pós-doutorado, sabe? Então passou pela faculdade, fez mestrado, fez doutorado, fez o pós-doutorado. Então era gente que dava aula em faculdade, sabe? E aí, por todas essas condições, foi bem impactante para mim. Foi aí que o senhor percebeu a desigualdade que havia entre todas as escolas que o senhor já tinha passado e aquela nova instituição. Foi. E é legal porque eu comecei pelo Instituto GG e a minha história ela tá voltada para essa desigualdade que eu vivenciei, mas eu pude conhecer durante a minha trajetória nesse ativismo educacional muita gente que segue esse mesmo caminho, sabe? Que vivencia a desigualdade e que ao vivenciar essa desigualdade decide transformá-la, sabe? Então, eu tenho grandes amigos meus que hoje também seguem na área da educação ou que hoje, enfim, seguem em outras áreas, mas que é o que eu acredito, que são jovens liderando, jovens transformando, sabe?
é uma coisa que eu sinto que aconteceu comigo, e aconteceu, claro, muito por conta dessa bolsa e tudo mais, mas que pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer adolescente ou jovem que hoje esteja assistindo, por exemplo, e que sinta uma chama lá dentro e fale, poxa, eu sempre observei esse problema aqui, essa coisa aqui, e eu tinha essa ideia, meu, coloque em prática, sabe? Coloque em ação, porque muitos vão olhar para você e vão descredibilizar. Apesar da minha história, hoje eu conto, hoje a gente tem muito sucesso. Então eu tenho uma credibilidade para sustentar aqui e falar, olha, já aconteceu tudo isso, eu não estou falando que vai acontecer. Aconteceu, então tem credibilidade. Mas no começo eu tinha 15, 16, 17 anos e eu tinha gente que eu ia ou pedir apoio, ou tentar uma parceria, ou enfim, chamar para ajudar a gente, e que olhava para mim naquela idade e não olhava da forma como deveria, sabe? Olhava de uma forma menos séria, como se eu não tivesse a responsabilidade, o comprometimento para fazer acontecer. Então, claro, vai acontecer isso nesse processo. Mas se a gente não colocar em ação, a coisa nunca vai existir. Se a gente ficar só no e se, não vai existir. Então, foi um processo bem difícil, que desigual que a educação é. E foi um processo também igualmente difícil começar alguma coisa e sustentar isso por tantos anos, mas é algo que hoje eu sinto que revigorou bastante a minha pessoa, de forma pessoal mesmo, e que hoje impactou tantas pessoas, tantos alunos de escolas públicas por aí. E qual é um pouco do resultado de hoje que existe? Hoje, começando por números, a gente tem mais de 500 estudantes de oitavos e nonos anos impactados em 22 estados do Brasil, e são alunos que conquistaram medalhas em Olimpíadas Científicas aqui no Brasil e fora do Brasil também, cursos de verão em universidades como Yale, Oxford, Cambridge, que são top 10, eu acho, do mundo. Conseguiram bolsas em colégios particulares, inclusive no colégio que eu consegui também. No ano seguinte que a gente começou, eu ainda estava no ensino médio, 2 alunos do instituto entraram, a gente apoiou eles no ano anterior, e eles conseguiram a bolsa, entraram, a gente cruzava nos corredores, isso era muito incrível. Então, que conquistaram essas bolsas de estudos, conquistaram aprovações em escolas técnicas, como o ETEC ou o Instituto Federal, enfim. Então, são quase 3 milhões de reais em bolsas de estudos que eles conquistaram ao todo. Mas, mais do que isso, eu acho que é muita gratificação enquanto resultado, além dos números, quando a gente tem essa experiência que eu falei para você de cruzar no corredor com esse aluno. Então, eu democratizei esse espaço para ele, eu junto com todo mundo do Instituto. Ou quando o estudante descobre que ele quer seguir na área da educação porque ele enxergou de uma forma diferente. Assim como a gente tem uma ex-aluna, a Bárbara, que quer ser professora, sabe? Então, acho que esses resultados, para além dos números, é o que a gente tem até hoje também. Deve ser um grande orgulho, né, para o professor ter um aluno que quer ser professor. E acho que, assim, nossos professores, até então, eles nem eram professores formados. Eles eram jovens de ensino médio ou ensino superior, faculdade, e que queriam se voluntariar e dar aulas para esses alunos de 9º ano e 8º ano. Então, quando eles descobriram, tem gente desse grupo que optou também, descobriu que queria ser professor, porque deu aula aqui com a gente. E tem um grupo de alunos que também descobriram que quer ser professor, e assim, é um orgulho imenso, porque a gente está em queda de número de professores. Então, cada vez mais, a gente tem um déficit na formação de professores. E até 2040 a gente vai estar faltando mais de 240 mil professores, se a gente continuar nesse ritmo. Tem um estudo sobre isso. Horrível o cenário. Então, e isso porque o aluno passa, você pergunta para a pessoa, qualquer um, você vira para o lado agora, se você estiver numa sala de aula, e pergunta para alguma pessoa se ele quer ser professor ou professora. Vai falar que não, muito provavelmente. Ou se falar que sim, vai ser, assim, vão rir da cara dele, né? Então vão falar, vai sofrer, hein? Ou, vai ser pobre, hein? Ou, entende? Então tá muito desvalorizado. Então quando a gente consegue fazer com que esse aluno opte por ser professor,
a gente não está só transformando a vida desse aluno, mas de todo mundo que ele vai dar aula e da educação brasileira que acabou de ganhar mais um professor para o futuro. E hoje esse projeto ele não é mais só na sua cidade, né? Hoje ele se espalha mais ou menos quantas cidades aí se estende? Uau, número de cidades eu não sei te dizer, mas a gente alcançou 22 estados brasileiros. Hoje, a gente, depois da pandemia, está voltando um pouquinho mais para presencial, então a gente está centralizando um pouco mais os nossos esforços em Sorocaba, São Paulo, a região ali do ABC Paulista, enfim, toda a região metropolitana que tem ali. E em breve eu espero que em outros lugares, por exemplo, em Barretos também, afinal eu estou aqui para isso, para sondar esses caminhos. E eu vou esperar. Então, que aí, quem sabe, a gente já vem logo no ano que vem. Então, a gente espalhou bastante, mas depois da pandemia a gente optou por voltar para o presencial, porque, gente, eu entendo a tecnologia, ajudou muito, muito, por exemplo, isso daqui, apesar de YouTube a gente já ter sempre, mas assim, viralizou muito mais, tem muito mais acesso agora. Mas para aulas, a gente sabe muito bem que ensino remoto não dá muito certo. Então a gente volta para o presencial, vai voltando a se concentrar um pouco mais, mas ainda mantendo a comunidade de ex-alunos que nós temos desses 22 estados brasileiros. Então é uma diversidade geográfica muito legal. E pessoal, eu agradeço aqui ao Leonardo por ele ter aceitado o convite, né? Foi bem de última hora e nós estamos tomando um pouco do tempo dele que precisa voltar para a cidade dele, que é Sorocaba, imagina. Ele ainda tem que voltar para lá, a gente ainda está tomando tempo aqui. Sim. Então, muito obrigado. Quero agradecer vocês por me receber e todo mundo que está assistindo também. É um prazer conversar com vocês. Espero voltar para cá, para Barretos, e quem sabe aqui no podcast também em outros momentos. Falou e até o próximo.